Agora nós vamos para a nossa última aula de hoje, ciências. Nós iremos corrigir. Então vamos lá. Então nós vimos lá na página 27 sobre outras leituras. Nós vimos que o Urbano ficou tão curioso para saber o que pode e o que não pode numa composteira, que o tio Luiz mostrou para ele o seguinte infográfico. Nossa, Pro, já esqueci o que é isso. É um texto informativo, explicativo, que tem o quê? Imagens para facilitar o entendimento. Então, o que eu posso colocar numa composteira? Eu posso colocar sachê de chá, verduras, cascas de ovo, frutas não cítricas. Ai, Pro, o que é fruta não cítrica? O limão, a laranja são frutas mais ácidas, né? Os grãos eu posso, legumes e a borra de café. Quando a mamãe passa o café, fica aquele pozinho molhado, se chama borra de café. E o que eu tenho que moderar? Não posso colocar muito. As frutas cítricas, alimentos cozidos, eu não posso colocar muito alimento cozido lá. Ervas fortes e guardanapos. E o que não pode de jeito nenhum numa composteira? Carne, óleos e gorduras, fezes de animais e papel higiênico e temperos e pimentas. Nossa, Pro, por que não pode? Porque senão a minha terra ela não vai ficar tão adubada, né? Então, o essencial é sempre a gente colocar o que pode, certo? Então, no número 1, no infográfico, os elementos estão divididos em 3 categorias. Que significa categoria moderar? Essa aqui do meio. O que você escreveu? Então, moderar eu posso colocar, mas em pequenas quantidades. Os elementos indicados devem ser colocados, mas em pequenas quantidades. Eu tenho que moderar, certo? Eu não posso colocar sempre. Qual é a razão de não podermos colocar na composteira os elementos indicados na categoria não pode? Por quê? Porque esses elementos têm mau cheiro, eu posso contaminar o solo, né? Com o quê? Com as fezes, né? Então, meu adubo, ele vai ficar completamente contaminado. A minha terra, ela vai ficar contaminada. E aí, eu vou plantar uma verdura lá depois nessa terra? Eu vou utilizar essa terra para plantar? Não vai ser legal, né? Porque a terra contaminada, ela vai passar para o meu alimento que eu plantar. E na sua opinião, por que a prática da compostagem ainda não é comum entre os brasileiros? Por que nós não fazemos ainda a prática da compostagem? Então, eu poderia colocar que as pessoas não sabem como funciona, têm receio por causa do mau cheiro, porque vai as cascas, vai as coisas, então elas podem pensar que vai ter muito mau cheiro, atrair insetos, e também podem achar que é difícil de fazer, certo? Depois nós tínhamos o exercitando, é uma revisão de tudo que nós já vimos. Então, nós tínhamos que encontrar no caça-palavras 5 maneiras da utilização do solo. Então, vamos lá, vamos ver quem acertou. Então, eu poderia colocar aqui, ó, agropecuária, certo? Eu poderia colocar construção também aqui na horizontal e a decomposição aqui no finalzinho, tudo na horizontal, deitado. E depois, na vertical, são 2 palavrinhas. Eu poderia colocar minérios. Minérios eu acho no solo, né? E eu poderia colocar plantios. O plantio da vegetação, dos alimentos. Então, são 5 maneiras da gente utilizar o solo, certo? Aí, assinale as alternativas ou a alternativa que corresponde ou correspondem ao uso e aplicação da argila. Então, vamos lá. Vamos assinalar. Todo mundo.
Eu posso ter a argila nos tijolos? Sim, tem tijolos que são feitos com argila. Eu posso ter telha de argila? Posso. Eu posso ter objetos decorativos feitos com argila? Claro, eu posso ter cestas, eu posso ter vasos, ó, vasos feitos com argila. E produtos de limpeza? Posso fazer produtos de limpeza com argila? Não, se eu molhar a argila, o que vai acontecer? Uma barreira total. Número 3. Massaro ficou confuso sobre a relação da agropecuária com o solo. O que tem a ver essa palavrinha agropecuária com o solo? Como que a gente poderia explicar ao Urbano, ao Massaro? A agropecuária depende do solo. Como que a agropecuária depende do solo, Pro? Na agropecuária, nós não temos a criação dos gados de diferentes tipos? E o gado, ele se alimenta de quê? De plantas, vegetais. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. Vegetais. Então, se eu não tiver o solo, o que eu não vou ter? Comida para o meu gado. Se eu não tiver comida para o meu gado, o que vai acontecer com o meu gado? Ele vai morrer. E se o meu gado morrer, o que vai ter? Eu não vou ter carne, eu não vou ter leite, eu não vou ter várias coisas, certo? Então, a agropecuária, o solo é importante na agropecuária por causa disso, porque a agropecuária depende do solo, certo? E qual é a relação do gado com a agropecuária? Hein? O que você acha? A minha resposta está aqui, não era nem para aparecer. O que você colocou? Qual é a relação do gado com a agropecuária? Porque o gado é a criação, né? A agropecuária é a criação de gado. Então, a relação é a criação do gado, certo? Depois nós tínhamos lá na página 29 a cruzadinha. A compostagem serve para reciclar quais tipos de resíduos sólidos? Os resíduos orgânicos. A gente já está vendo isso faz tempo. Os resíduos orgânicos, as cascas dos legumes, das frutas, a casca de ovo, são resíduos orgânicos para fazer o quê? O adubo, a compostagem é para a gente fazer o adubo. Que tipo de organismos decompõem a matéria orgânica? Quem são esses organismos? São os decompositores. De onde são retirados os metais utilizados na armação de janelas? Da onde? Dos minérios. Dê o nome de um recurso natural obtido das árvores, que é usado na construção de casas. Madeira, né? A madeira é um recurso que vem das árvores. Essa era a mais difícil, né? Eu acho que você teria que pedir ajuda. A areia é utilizada para obter qual material de construção? Essa só acho que o papai ia saber, né? Argamassa. Depois, o número 5, vocês tinham que desenhar o nome e nomear no espaço abaixo 3 objetos que são feitos com matéria-prima proveniente do solo, que vem do solo. Então, eu poderia desenhar lá várias coisas. Poderia desenhar uma mesa de madeira, uma cadeira. Eu poderia desenhar uma janela, né? Porque o ferro, eu poderia desenhar um tijolo com argila, eu poderia desenhar uma telha, tudo isso, certo? E depois na página 30, por que os organismos decompositores são chamados de recicladores de matéria orgânica? Por que aqueles bichinhos que a gente quase não vê, não dá para ver, eles são chamados de recicladores?
Eles estão reciclando a matéria orgânica, certo? As cascas. Por que eles são chamados assim? Porque esses micro-organismos se alimentam do quê? Dos animais mortos, dos restos de frutas e alimentos no solo. Tudo que eu jogar lá no solo, que ficar no solo, eles estão se alimentando. Com isso, eles vão limpar o meio ambiente e vão reutilizar o quê? Os nutrientes que estavam presentes na matéria orgânica. Então, se eu joguei lá a casca da cenoura, vamos pensar na casca da cenoura. Eu joguei lá. Quem vai comer? Esses micro-organismos. O que a minha cenoura tinha? Vitamina. Se ele comeu esses micro-organismos, para onde que vai? Vai para o solo. Por isso que o meu solo ali fica adubado. A número 7 era muito fácil. Muito, muito fácil. E aí? Vocês tinham que partir do número 1, olha só, e seguir cada linha, 1, 2, 3, 4, e descobrir o nome dado ao tipo de material que se degrada naturalmente no meio ambiente. Que era o quê? Quem achou a palavra? Biodegradável. Isso mesmo. E para a gente finalizar, na página seguinte, não, tem um exercício 8. Nós tínhamos que, não, na página 31. Escreva a relação existente entre o que é mostrado nas imagens do solo. Então, nós tínhamos que colocar lá, vou colocar até aqui, ó, para você não se perder na hora da correção. Página 31, certo? Deixa eu até conferir aqui, isso mesmo, página 31. Então, nós temos lá, qual é a relação existente entre o que é mostrado nas imagens com o solo? Então, a cadeira, a cadeira, ela é feita de madeira. E a madeira vem das árvores que estão plantadas no solo. O suco de laranja, ele é feito com o quê? Com a laranja, que vem das laranjeiras, que também é plantada no solo. E as ervilhas? Nossa, Pro, isso é uma ervilha? Isso é uma ervilha. As ervilhas são provenientes, elas vêm da onde? Das vagens, ó. Esse desenho aqui, ó, fechadinho, é uma vagem. As ervilhas ficam dentro da vagem. E as vagens? Elas são plantadas no solo. E o lápis e esse apontador de madeira? São feitos de madeira, que vem da onde? Da árvore, Pro. Isso mesmo. E onde que estão as árvores? Plantadas no solo. Então, esta é a relação entre o objeto, entre o que está sendo mostrado na figura com o solo. Tudo isso é retirado de algo que estava no solo, certo? E assim a gente finaliza a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês corrijam com muita atenção, prestem atenção na matéria. Não é uma matéria difícil, é uma matéria gostosa, mas tem que ler, tem que estudar, tem que se dedicar. E eu sei que você é capaz. Eu confio muito em você. Um beijinho e até amanhã.